Graças ao Senhor. Irmão, nós somos movidos pela palavra, para que a palavra do Senhor possa nos trazer paz e também alinhar a nossa alma ao Espírito, porque não é à toa que o Senhor fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz e vai até a divisão da alma e do Espírito. O salmista diz que quando ele está aflito, ou a alma quer falar mais alto do que o Espírito, ele diz ao Senhor: ó Senhor Deus, por que está batido a minha alma? Ele está buscando do céu aquilo que não tem na terra para que preencha a alma e que o Espírito testifique ao Senhor que está em nós, possa falar mais alto do que a alma, falar mais alto do que os seus pensamentos carnais. E aí o salmista diz: ó, por que está batida a minha alma? Meditando nessa temática, o Senhor me deu uma palavra para mim. Mas eu não contento em receber algo do céu e não compartilhar. Embora eu tenha limitado, eu tenho dado uma segurada em falar muito ou fazer vídeos sobre o Evangelho, me resguardando um pouco. Mas permita-me levar essa correção, esse poder que veio sobre mim para um conserto da minha alma, para acalmar a minha ansiedade e que o Espírito de Deus que habita em mim possa falar mais alto nas minhas tomadas de decisões, nas minhas limitações e ficar alinhado ao centro do Senhor. Mas eu não quero tomar muito tempo do Senhor que está do outro lado aí. Deus também está falando contigo, porque não existe coincidência na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, se a palavra de Deus é viva e eficaz, o Senhor também está falando com você. O Senhor, a senhora. Eu quero fazer menção do nome do Senhor aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías, o homem que profetizou grandes feitos do Senhor. E que se cumpriu cada um deles. E que se cumpra a palavra de Deus na minha e na tua vida, se assim o Senhor crê. Isaías capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer, a palavra do Senhor me diz assim, o subtítulo diz: o ramo justo de Jessé, e sairá um ramo do tronco de Jessé, e é um renovo, se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria, entendimento, um espírito de conselho e poder, um espírito de conhecimento e temor ao Senhor, e fará de rápido entendimento do temor do Senhor, e não julgará de acordo com a sua visão, dos seus próprios olhos, nem reprovará de acordo com seus ouvidos, porém com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde na terra, e ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com sopro de seus lábios, ele o matará o perverso. Meus irmãos, verso 5. E justiça será o cinto que envolve o seu lombo, fidelidade, cinturão que cinge sua cintura.
Olha isso, irmão. Olha isso. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Irmãos, quem que não quer receber o Espírito de Deus? Irmão? Eu que quero entender que o Senhor está falando aqui, Isaías está profetizando sobre Jesus Cristo. Pela raiz de Davi, pela casa de Jessé. Aonde Deus tem um plano na minha e na tua vida poderoso. E que o Espírito de Deus aposava sobre aquele remanescente de Israel. E o Senhor falou comigo, aonde eu buscava um alinhamento com o céu, com as minhas decisões, um alinhamento com o meu espírito, porque não existe perfeição na terra, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque às vezes a nossa alma ela querer ficar abatida, mas o salmista diz, ô homem, por que está abatida a minha alma? E às vezes quando você quer fazer a vontade do Senhor, e quando nós não temos o entendimento central do céu, nós ficamos às vezes não em dúvida, mas um pouco inquieto. Mas o Senhor me deu esta palavra, o Espírito de Deus repousará sobre ele. E o Espírito de sabedoria e entendimento, um Espírito de conselho, um Espírito de poder, um Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E julgará de acordo com e não julgará de acordo com a sua visão dos seus olhos, e nem reprovará de acordo com seus ouvidos de ouvir. Porém julgará com justiça e poder sobre o pobre, e repreenderá com equidade da terra, e golpeará a terra com a sua vara da sua boca. É forte, irmão. Às vezes nós julgamos por ouvir alguma coisa. Às vezes no seu ambiente familiar, trabalho, você recebe julgamento e você está alinhado ao propósito do céu. Então o Senhor está falando para mim e para você, não julga somente pelo ouvir. Tem um espírito de sabedoria, de temor ao Senhor. Porém julga com justiça. Quem é a justiça? Jesus Cristo, Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Ele é a justiça. O Senhor me deu essa mensagem. Por quê? Eu não sei. O plano de Deus é só Ele que sabe. Mas eu sei que ela serviu para mim, pode servir para a tua vida. E que o Espírito do Senhor possa repousar sobre mim. Assim como repousou sobre Jesus Cristo e deu entendimento e sabedoria. De julgar não somente pelo ouvir. De julgar de acordo com o poder de Deus. De julgar não somente por ver os seus olhos, mas pela justiça, a humildade sobre a terra e julgar sobre a palavra, julgar com a palavra que vem do céu. Irmão, eu queria fazer pouco minuto dessa palavra, mas é a minha forma de aprender com o Senhor. Mas eu recebi a palavra e peço que o Senhor receba também. Aqui eu entendo que o Senhor está me dando oportunidade de buscar Ele e receber o Espírito de Deus. Ele diz:
e sairá um ramo do tronco de Jessé. É um renovo. Se brotará nas suas raízes dele. É um espírito do Senhor repousará sobre ele. É um espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento, de temor ao Senhor. E o fará rapidamente do entendimento, do temor do Senhor. Que essa palavra esteja comigo e com você. Que o Espírito do Senhor possa pousar em nós em sabedoria, em temor do Senhor. E fazer aquilo que o Senhor determinou na minha e na tua vida. Ainda que o mundo não entenda. Ainda que o mundo não entenda. Mas vá lá e faça. Porque se o Espírito de Deus está comigo e com o Senhor que está me ouvindo aqui agora, certamente o nome do Senhor será glorificado e também o Senhor se agradará de você, da senhora. Porque Jesus Cristo, ele foi criticado, ele foi zombado, ele foi xingado, mas não tirou o caráter, não tirou o espírito de poder e sabedoria dele, de julgar com seus olhos, mas não de julgar com seus olhos e com seus ouvidos, mas julgar com a justiça do poder do Pai que está no céu. E que nós possamos pegar esta palavra e colocar em prática e receber do Senhor o poder do Espírito e não julgar somente por ouvir ou por falar. Ah, eu ouvi falar assim, já vai lá e faz um julgamento que pode, de acordo ao seu julgamento, você pode estragar uma vida de uma pessoa. E o Senhor está nos ensinando com esta palavra. Assim como da raiz de Jessé, do broto, do tronco de Jessé, saiu um que recebeu o poder, recebeu a sabedoria, o entendimento. Que o Senhor possa nos dar entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão, por esta palavra. E eu fico feliz por o Senhor me dar esta palavra, porque eu careço de sabedoria, irmão. E eu creio que o Senhor também carece de sabedoria. Porque só Deus tem a sabedoria perfeita e agradável e eficaz para nos entregar. Ainda mais nesse mundo de hoje. Se um levanta para fazer algo para o Senhor, o mundo cai em cima criticando. Mas a Bíblia diz que a paz do Senhor excede todo entendimento. E que o Senhor, ele é o Deus do ouro e da prata. E que você não precisa ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas o Senhor leva aonde Ele quer. Ele coloca algo no seu coração do jeito que Ele quer. Então, se o Espírito está alinhado com o Espírito de Deus, a alma quer afligir, o Senhor coloca ela no lugar. Não tem quem pode impedir o poder de Deus na minha e na tua vida. E o Senhor confirma na palavra. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de poder, de conhecimento e de temor no Senhor. Eu recebi a palavra, o Senhor recebeu? Ainda que possa estar caindo no mundo, irmão, no seu trabalho, onde que for. Parece que as coisas estão tudo fora do lugar. Mas Deus é poderoso na minha vida e na tua vida. O inimigo, ele sabe quando você quer fazer as vontades do céu. E ele tenta de derredor, assim como ele quis derredor ao Jó. Mas o Senhor é poderoso. E o Espírito de Deus repousa sobre mim. Repousa sobre o Senhor que está ouvindo essa palavra. Recebe aí, irmão. Ainda que eu pareça improvável para você, o Senhor, a senhora. Mas não é eu, a palavra não é minha. A palavra é de Deus, está escrita nas Escrituras. Medita lá. Isaías capítulo 11. Da raiz de Jessé sairá, brotará. E Deus diz, receberá o espírito de poder, de sabedoria. De não julgar somente por olhar, de não só por ouvir,
mas de todo o entendimento que excede da essência de Deus. E no temor do Senhor, no temor do Pai. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, essa palavra é poderosa. Eu recebi a palavra. Porque parece que a minha alma queria ficar abatida. Mas o Senhor falou, não. O Espírito fala mais alto. A palavra do Senhor é viva e eficaz. O Senhor me confirma aqui. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vou repetir. Isaías capítulo 11, do versículo 1 a seguir diz, o ramo de Jessé. E sairá um ramo do tronco de Jessé. E um renovo, e um broto das suas raízes. E o Espírito de Deus repousará sobre ele. Eu recebi. E o Espírito de sabedoria e entendimento. Um Espírito de conselho, de poder. Um Espírito de conhecimento no temor no Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com sua visão, os seus olhos. E nem reprovará de acordo com os seus ouvidos. Mas, porém, com justiça julgará o pobre. E repreenderá com equidade o humilde da terra. E golpeará a terra com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Glória ao Senhor dos exércitos, que recebeu o poder, que recebeu a sabedoria, que recebeu a glória, que recebeu o entendimento de julgar com justiça, não só por olhar, não só por ouvir, mas com o entendimento do Espírito, não com o entendimento do pensamento raso, não com o entendimento da alma aflita, mas com a centralidade do Espírito do céu. Então, que essa mesma centralidade, que essa mesma sabedoria que Deus deu para o remanescente de Jessé possa estar em mim, estar no Senhor, e que nós possamos estar alinhados, ainda que o mundo não entenda. Mas Ele nos guardará e nos alinhará com o céu. Receba essa palavra em nome de Jesus, irmão. Assim como esse sol brilha aqui na minha retaguarda, que a luz do Senhor resplandeça nos seus olhos, na sua mente, nos teus caminhos, assim no meu. Que tudo se encaixará. Às vezes nós não estamos entendendo nada. Às vezes eu também não estou entendendo. As pessoas da minha volta falam assim, você é maluco, você é louco. Você não está entendendo nada. Você está confundindo o ministério de Deus na sua vida. Irmão. Eu recebo essas palavras. Mas o Senhor afasta. O que você quer para a tua vida? Você não consegue nada. Você não tem projeto de vida. O meu projeto hoje é o Senhor. Onde Ele mandar, eu vou. O meu projeto hoje é fazer aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Se o Espírito dele está em mim, Ele vai me dar entendimento para fazer aquilo que Ele quer. A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem faz um plano, mas quem conduz esse plano é o Senhor. Nós temos prova disso. Jonas, o homem da baleia, que não queria fazer a vontade do céu, mas Jesus, o Deus poderoso, o Deus conosco, Ele sopra o vento. O homem quer ir para um lado, o Senhor não vai para ele lá de cá. O homem vai para cá, o Senhor vai lá e dá aquela volta. Volta para cá, filho. É aqui que eu te quero. É aqui que você tem que fazer. Então nós temos prova viva pelas Escrituras. Então às vezes eu quero fazer algo, mas o Senhor fala, Rafael, vai fazer isso aqui em Jerusalém, meu filho. Porque é lá que eu quero que você está. Vai fazer isso aqui em tal lugar. Vai fazer isso aqui na igreja. Vai fazer isso aqui na sua casa. Vai lá, pede coisa do serviço. Vai fazer o que eu quero lá, que é eu que te sustento. O mundo não entende, meu Deus. Mas a vontade do Senhor que prevalece na vida do homem. Eu também não entendo. Às vezes eu não entendo. Nem o meu chamado, às vezes, eu fico de entender. Mas eu não tenho que entender. Eu tenho que obedecer à voz do Espírito de Deus dentro de mim. E executá-la com justiça e com verdade. Porque Ele me chamou para fazer uma boa obra. Com atitude e poder do céu. Ainda que os recursos eu não vejo. Mas eu profetizo em nome de Jesus.
Eu estou de frente a esse aeroporto. Não tinha nada combinado, mas eu estava batido. A minha alma queria ficar batida, mas o Espírito do Senhor falou assim: eu estou dentro de ti. Você já recebeu vitória. Você já recebeu o milagre quando o Senhor bradou sobre a minha vida, quando eu estava descendo as profundezas do abismo, e o Senhor me resgatou, falando que o sangue dele tem poder sobre a minha vida 3 vezes. Eu não vou esquecer nunca. O Espírito de Deus, o anjo do Senhor falou: o sangue de Jesus tem poder. Eu ouvi com esses ouvidos de ouvir aqui. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. E eu recebi, e na mesma hora eu já era outra pessoa. Então o Senhor é que comanda a minha vida. Aonde Ele me mandar, eu vou. Se Ele me levar, eu vou. Porque é primeiro Ele, a vontade dEle. As demais coisas o Senhor acrescentará. Não tem serviço que me segura. Se o Senhor falar, vai. Pede conta, vai. Não tem nada que segura. Porque o Senhor é maior em mim e maior no Senhor. Na Senhora que tem que estar aí. Porque a fé sem atitude ela é morta. Sem obra ela é morta. Não tem como uma pessoa sem fé agradar o Senhor. O centurião era ímpio. O centurião era um homem que, aos olhos do Senhor que recebeu o poder da raiz de Jessé do céu, ele falou, o centurião aflito com seu servo para ser curado. Mas Jesus de Nazaré, ele conhece as profundezas, ele viu o interior daquele centurião. Mas o Senhor diz, eu vou curar o seu soldado. Mas o centurião, usando a sua fé, meu Deus, eu estou tudo arrepiado aqui, cheio do Espírito. Eu creio que é dessa forma. O Senhor está falando comigo e com o Senhor. O centurião cheio da fé falou, meu Senhor, não sou digno de entrar debaixo do teu teto. Mande somente uma palavra e o meu servo será curado. Eu também sou homem de autoridade. Se eu falar com o servo vai, ele vai. Se eu falar com o outro vem, ele vem. Mas eu reconheço a sua autoridade pelo céu. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. E comigo também. E o Senhor falou assim, e até Jerusalém, que é a minha terra, eu vou conjecturar, até Jerusalém, que é o meu povo, que eu dei poder, que eu dei templo, que eu derrubei reis, que eu fiz coisas maravilhosas, que eu fiz coisas grandes, até Jerusalém. Eu não achei nenhum homem de tamanha fé, como esse centurião. Meu Deus! Será que tem alguém aqui para ouvir essa palavra junto comigo? O centurião era ímpio, mas recebeu o poder do céu. Ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. E como não temer ao Senhor? E como questionar a fé de alguém? Quando você vai lá pé debaixo de um simples emprego. Eu não tenho banco, eu não tenho empresa. A minha empresa é o Senhor. Quem me sustenta na empresa? Quem me sustenta é o céu, meu irmão. E o centurião usou a sua fé. E Jesus reconheceu a fé do homem. E falou, nem em Jerusalém eu achei homem de tamanha fé. E ele curou o servo do centurião imediatamente. E com certeza o Senhor também fez grandes coisas na vida daquele centurião. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu oro aqui porque o Senhor falou conosco, irmão. Falou comigo. Ó eterno Pai, glorioso é o Senhor por a sua palavra. Sei que o Senhor me colocou aqui, não foi em vão para ministrar essa palavra para mim mesmo, mas que essa palavra possa servir para alguma pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia para com a minha pessoa. Aonde eu era um morto espiritualmente, hoje o Senhor me deu vida e vida com abundância. Conduza-me, Senhor, eu e essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, para a glória do Senhor. E que não deixe que nossa alma, a nossa ansiedade, possa falar mais alto do que o teu Espírito. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio, irmão. Se você crê, diga amém. Pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Medita lá. Medita lá, irmão. Isaías, capítulo 11. A seguir. Eu creio que o Senhor falar com o Senhor, a senhora, com essa palavra poderosa. Em nome de Jesus. Graça e paz.